Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o professor Tiago Benedetti para mais uma aula sobre consciência de aprendizagem. E nessa aula eu vou te mostrar como que eu recomendo aos meus estudantes que façam resolução de questões quando estudam, né? E têm a oportunidade de resolver questões numa lista, num material, enfim, onde for. A gente sabe, né, que para quem estuda para Enem, para vestibular, para concurso e no geral, todo mundo precisa trabalhar exercícios, fazer testes, resolver questões, porque hoje é absolutamente conhecido e reconhecido, né, que a aprendizagem ela é favorecida por testes, ela é favorecida por mecanismos que geram o esforço cognitivo de trazer uma informação sem consulta. E geralmente, fazer testes, resolver questões, fazer exercícios é uma forma de trabalhar isso, né? É uma forma de aplicar o que a gente chama na neurociência de dificuldade desejável. Fazendo isso, né? Fazendo esse esforço cognitivo, tentando trazer da memória aquilo que você já estudou, aquilo que você já sabe, você fortalece a sua aprendizagem, você aumenta a longevidade da sua memória. Então, a prática de resolver questões é extremamente válida e é extremamente relevante para que você tenha sucesso nos seus estudos. Só que não é só fazer questão, né? Eu geralmente tenho algumas abordagens e hoje eu vou te mostrar uma estratégia que eu acho interessante, que é muito simples, mas que ajuda muito a gerenciar a tua energia, a gerenciar a tua aprendizagem por meio da resolução de questões. Bom? Então, se você tem um livro, uma apostila, uma lista de questões, se você usa o chat GPT como gerador de testes, se você usa algum outro aplicativo, plataforma, tanto faz. O importante é, quando você tem questões para fazer, você pode fazer ela usando o método que eu vou te mostrar aqui, que é a resolução em blocos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o quadro para ficar mais fácil da gente se entender. Eu deixei aqui uma lista, qualquer dessas que eu uso no cursinho, e vou tentar te mostrar como gerenciar tudo isso aqui. Então, olha só. Digamos que aqui eu tenho uma lista sobre o tema cardiovascular e sangue, né, para trabalhar sangue. E digamos que a gente tem aqui a seguinte situação. Deixa eu catar aqui as minhas coisas para a gente pensar junto. Olha só. Digamos que você tem ali o teu conteúdo que você já estudou. Digamos que você tem ali, sei lá, você já foi para uma aula, alguma coisa assim. Então vamos contextualizar aqui primeiro. Imagina que você foi para uma aula, imagina que depois da aula você vai fazer o seu estudo. E digamos que nesse estudo você passou por aquelas etapas básicas, digamos que você fez alguma leitura, talvez não, talvez você não precise. Ali você fez uma anotação que você começou lá na aula. E aí eu tenho aqui como referência uma anotação minha que eu fiz à mão e escaneei para deixar aqui de exemplo, certo? Aqui um mapa mental sobre tecido sanguíneo. E aí você está na fase de fazer agora as suas questões. Você gastou lá um tempinho com leitura e anotações, mas a grande coisa, onde você vai passar mais tempo, é fazer questões. Para que serve mesmo o estudo por questões? Para trabalhar o que a gente chama de recuperação de memória. Então, a técnica da recuperação de memória, é o que justifica a importância das questões, né? Quando você faz uma questão, é só você e Deus. Você tem que dar o teu jeito de lembrar do conteúdo e acertar aquele conteúdo, né? De acertar aquela questão. E aí, esse esforço que você faz para recuperar da memória, na neurociência a gente chama isso de evocação. Agora, qual é a grande coisa aqui? Se você tem uma lista de questões, né, digamos que aqui eu tenho uma lista. Digamos que essa lista tem mais ou menos 20 questões. Primeira coisa, digamos que você tem aí 20 questões para gastar. Primeira coisa que você tem que saber. Questão é um recurso, né? Então você não pode simplesmente usar esse recurso de qualquer jeito. É como água. Você não pode desperdiçar água. É um recurso, certo? Então, você também não pode desperdiçar suas 20 questões. Qual que seria o primeiro desperdício aqui? O tema da aula nem é esse, mas só um detalhe, né? Você não pode ou não deveria fazer as 20 questões hoje agora de uma vez. É interessante, por exemplo, você fazer o que a gente chama de prática distribuída. Então, se você tem 20 questões, hoje, na tua sessão de estudo de hoje,
Quem sabe você faz 9, quem sabe você faz aí umas 12 questões. As outras você vai deixar sobrar para lá no final de semana, nesse final de semana, no outro, e no outro, e no outro, você ir fazendo. Então, digamos que hoje você fez 12 questões. Aí, final de semana, você faz mais 2. Aí, final de semana que vem, você faz mais 2. Aí, no outro final de semana que vem, você faz mais 2. E assim vai indo, até gastar as 20, certo? Então, isso é prática distribuída. Mas a estratégia que eu quero te mostrar hoje é o quê? É a resolução de questões em blocos. Então, como é que é a resolução em blocos? É mais ou menos assim. Digamos que hoje a sua meta é fazer 12. Você não deveria fazer 12 questões de uma vez para só depois corrigir. E também não deveria fazer uma questão e corrigir, outra questão e corrigir, outra questão e corrigir. O interessante é você fazer algo mais ou menos assim. Ó. Você vai pegar as suas questões e vai fazer elas de 3 em 3. Então, digamos que eu tenho a minha lista aqui. Aí eu vou lá e faço essa primeira questão aqui. Então, fiz a questão número 1. Então, qual é o objetivo mesmo? Fazer a questão em bloco, né? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas questões em blocos. Deixa eu pegar um azul mais escuro aqui. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer 3 questões. Faço a questão número 1. Aí, marquei lá, digamos, letra D. Já está o gabarito aqui, né? Fiz ali a questão número 2. Aí, marquei letra B. Aí, fiz a questão número 3. Marquei a letra B. E aí eu errei. Mas eu não sei ainda, né? Então, fiz 3 questões. Depois que eu faço as 3 questões, eu paro, certo? Eu paro aqui, vou fazer esse bloquinho só de 3. Aí eu faço a correção. Aí a correção dessas questões vai oportunizar o quê? Eu fui lá, fiz as questões, marquei o negócio aqui, sublinhei o negócio, parará, tarará, e tá, acertei a questão. Então, a primeira questão, acertei. A segunda questão, fui ali, não sei o quê, sublinhei, conversei com a questão, blá, blá, né? E acertei, beleza. Na terceira questão, o que acontece? Eu errei. E aí eu vou usar o erro e a dúvida. Eu vou usar o erro e a dúvida como combustível para fazer o seguinte, né? Então, nessa correção, o que aconteceu? Eu acertei, quer dizer que eu aprendi. Ali pode ser que eu tenha ficado em dúvida na questão 2, mas eu acertei no fim das contas, mas fiquei em dúvida. Então, aqui é um ponto para observar. E ali na questão 3 eu cometi um erro. Então, eu errei. Aí o que acontece? Agora, por conta das dúvidas e dos erros, eu vou para uma terceira etapa, que é o ajuste. Eu vou tentar me entender com as minhas dúvidas e vou tentar me entender com os meus erros. De repente, eu olhei aqui para a questão 3, percebi que eu errei por conta de um negocinho ali que eu talvez não tenha entendido, certo? Que relaciona-se ali com a transformação do fibrinogênio em fibrina. Eu não sabia disso, errei alguma coisa por conta disso. O que seria o ajuste? É entender o motivo do meu erro e fazer algo a respeito. Isso envolve geralmente o quê? Buscar, né, pela reflexão, ou seja, por que eu errei, o motivo do meu erro. Se o motivo do meu erro foi conteúdo, aí eu busco mais conteúdo. E isso não necessariamente significa que eu preciso ver uma videoaula inteira. Isso não necessariamente significa que eu preciso ler todo o livro. Às vezes eu preciso só de um detalhezinho para entender alguma coisa, certo? E às vezes basta eu voltar lá na minha anotação, por exemplo, aqui, ó, e mostrar, né, evidenciar alguma coisa ali. Eu falar, ó, eu já tinha notado na minha anotação fibrinogênio, virando fibrina, tarará, faz parte da cascata de coagulação, alguma coisa que eu não me atentei, então simplesmente esqueci. Isso quer dizer o quê? Ah, era só para reforçar isso. Então, beleza. Então, diante dessa questão que eu errei, tranquilo. Então, eu vi ali que o conteúdo eu já tinha, foi só falta de atenção. Então, eu vou reforçar, vou estudar ali 3 minutinhos aquele negócio, vou tentar lembrar. E quem sabe, né, baseado nisso, eu preciso fazer mais algumas questões, certo? Então, se de repente eu percebi ali um erro de falta de atenção, de falta de compreensão, a leitura, o reforço daquilo pode resolver, talvez desenhar ali alguma coisa pode resolver, talvez melhorar a minha anotação pode resolver. Então, o que eu fiz? Eu fiz o ajuste desse bloco de questões e daquilo que tinha de lacuna de aprendizagem.
que eu ganho fazendo esse bloco? Fazendo um bloco assim de 3 em 3, eu tenho a oportunidade de avançar 3 questões, parar e corrigir. Nesse momento, o que aconteceu? Considerando as minhas dúvidas e aquilo que eu errei, eu faço a correção. E aí a gente entra naquele princípio básico, né, do bom estudante. O bom estudante nunca erra. Ou você acerta, ou você aprende, certo? Então, eu aprendi alguma coisa a mais aqui e vou usar isso que eu acabei de aprender para quê? Para trabalhar as próximas questões. Agora eu vou lá e faço o quê? Mais 3 questões. Vou fazer meu bloco de 3 em 3. Por que de 3 em 3? Porque é um número, né, pela experiência que eu já tenho com os estudantes, é um número, é uma quantidade de questões. Claro, você pode fazer de 4 em 4, de 5 em 5, mas é uma quantidade legal de gerenciar, que te permite fazer um pouquinho, avançar e aprender, fazer um pouquinho, avançar e aprender. Melhor do que fazer as 12 ou 20 questões de uma vez. Por quê? Porque aí às vezes eu vou ficar cometendo o mesmo erro várias vezes, sem correção, e na hora de corrigir 10, 15, 20 questões de uma vez, o meu aproveitamento dessas 10, 15 questões é menor. Então é legal fazer de 3 em 3. Aí eu vou lá e agora eu faço mais 3. Faço ali a questão 4, aí de repente eu acertei ela, aí eu faço ali a questão número 5, essa questão número 5, digamos que eu marquei letra C, e depois eu fiz a questão 6 e marquei ali certinho a questão na alternativa E. Aí beleza, aí de novo como é que eu faço mesmo? Fiz as 3 questões, avancei o bloquinho. Agora eu vou corrigir, vou ver o que eu acertei, quais dúvidas eu tive e aquilo que eu errei. E baseado naquilo que eu errei, eu vou fazer o meu ajuste, que envolve, né, refletir sobre o que eu errei, entender meu erro, conversar com o meu erro, ver se meu erro é grave, se eu preciso de mais teoria, de mais alguma coisa, e ver o que aconteceu. Então, de repente, eu errei essa questão, e aí eu errei aqui alguma coisa sobre manifestações hemorrágicas associadas à trombocitopenia. Opa, aqui tem um nomezinho que talvez eu não conhecesse e que vale a pena guardar. Aí eu vou lá no meu mapa e vejo o seguinte, ó. Eu errei porque eu não sabia alguma coisa dos trombócitos, das plaquetas. De repente tem um termo aqui que eu preciso colocar, né? Aqui nessa questão da cascata de coagulação, que tem a ver com o processo, né, de coagulação, existe um termo que é a trombocitopenia, que está associada a baixa contagem plaquetária. Aí eu coloco aqui então que é baixa contagem plaquetária. E de repente eu coloco que isso aqui aparece nos exames de sangue. Aí o que eu fiz aqui? Atualizei a minha anotação. Automaticamente eu atualizei o meu cérebro. Automaticamente eu fiz um ajuste na minha memória. E dessa forma eu fiz o que de novo? Eu acertei questões e aquilo que eu errei, pela correção, eu usei para aprender. Então, de novo, na verdade, eu não errei, eu aprendi. Beleza? E aí, eu vou fazendo isso. Então, de 3 em 3 questões que eu resolvo, eu paro, corrijo e ajusto. Faço mais 3, paro, corrijo e ajusto. Se eu fizer assim, eu consigo avançar bem nos conteúdos e nesses bloquinhos de 3 em 3 eu consigo aprender com as questões que eu fiz, porque, lembra, esse é o objetivo, tá? Vamos reforçar aqui um ponto crítico. Quando a gente fala de estudar por questões, a gente fala, na verdade, de aprender com as questões. E nesse momento, o meu objetivo não necessariamente é acertar as questões que eu estou fazendo. Claro que é isso que eu quero, né? Mas o objetivo de fazer questões é aprender com elas. E uma forma de aprender bem com as questões é fazer essa divisão. É dividir as questões em bloquinhos de 3 em 3, para que você tenha a oportunidade de olhar com calma para as 3, de se entender com as 3, e no caso de dúvidas e erros, você conseguir trabalhar essas lacunas de aprendizagem para já levar esse conhecimento novo e corrigido para as próximas questões. Porque às vezes o que acontece? Se você pega para fazer 10 questões de uma vez na sequência, sem bloco, às vezes aquela primeira questão que você errou um negócio é um erro que você poderia ter resolvido para atribuir essa aprendizagem para as próximas questões e, quem sabe, subir teu nível. Então, quando você faz essa resolução de 3 em 3, claro, demora um pouquinho mais, mas lembra, o objetivo não é fazer grande volume. Né? Claro que se você puder ter mais tempo e fazer um volume maior de questões, ótimo. Mas o objetivo não é fazer simplesmente um monte de questões, é aprender um monte com as questões que eu fiz, certo?
Então, essa é a minha sugestão, que você faça as suas questões em bloquinhos de 3 em 3. Existem outras considerações, né, como a prática espaçada, a prática intercalada, entre outras, tá? Mas isso é tema para outras conversas, beleza? Aqui eu só queria deixar para você essa estratégia da resolução em blocos para você começar a implementar assim que você pegar a tua primeira lista de resolução. Faz o teste, volta aqui e me conta o que você achou. Lembrando, essa sugestão de 3 em 3 é só uma sugestão. Você pode fazer de 4, de 5, talvez 6 bloquinhos, né, de 6 questões em bloquinho. Não acho que mais do que isso seja prudente, tá bom? Então, me conta aí se você já faz algo parecido, se você tem alguma experiência com isso, tá? Que seja válido colocar aqui. Vale reforçar também que na hora de fazer simulados, aí não, aí você vai fazer as suas 45 questões de uma só vez. Você vai fazer 60 questões, tudo de uma só vez. Você vai fazer 120 questões, tudo de uma só vez, porque já é simulado, é outra coisa, tá? Aqui a gente está falando de quê? De fazer questões para aprender conteúdo dentro da sua rotina regular de estudo. Então, é aí que você vai fazer a blocagem. Tudo bem? Então é isso. A gente se vê numa próxima aula. Sucesso na sua jornada e até o próximo vídeo.